Um hotel não gostou da reclamação que uma consumidora publicou na internet contra o estabelecimento e por isso entrou na justiça para que o comentário fosse retirado da rede. Com a internet ficou mais fácil interagir com a notícia, comentar publicações em sites de relacionamento e serviços prestados por empresas particulares ou órgãos públicos. Muitas empresas até estimulam a participação do cliente no campo virtual, com críticas, elogios e sugestões, como forma de avaliação do produto oferecido. Viviane já usou o espaço. Avisei no local do estabelecimento, falando que eu iria colocar na rede social e que não iria voltar mais no local. Gislaine já acha que esse tipo de crítica não é eficiente. Simplesmente deixo de ir porque eu acho que é uma forma mais eficaz de você diminuir a renda daquela empresa e se assim todos fizessem seria um manifesto mais inteligente. Eu acredito que essa é a melhor forma da empresa diminuir os seus lucros, perdendo os clientes que não são bem tratados. Esta representante comercial de um restaurante em Brasília conta que já teve problemas com esse tipo de repercussão negativa. Como a rede social ela se viraliza muito rápido, foi uma situação muito constrangedora, porque outras pessoas seguem mesmo a opinião, sem saber o fundamento. Então tem que ter uma lei, alguma coisa que ampare também o outro lado, para que nós não fiquemos vulneráveis para esse tipo de ataque. O fato é que o consumidor deve tomar cuidado para não exagerar nos comentários ofensivos. Um caso recente foi parar na justiça. Uma consumidora deixou uma reclamação escrita em um site de opiniões por causa de um serviço, segundo ela, mal prestado por um hotel. Pouco depois, ela recebeu em casa um telegrama com uma determinação judicial ordenando que o comentário fosse apagado da página na internet. O comentário foi considerado agressivo pela justiça e precisou ser apagado. Caso contrário, a mulher poderia ter que pagar até uma indenização por danos morais. Este advogado explica que o cliente, mesmo que esteja com a razão, não pode extrapolar na exigência de um direito. A reclamação tem que ser objetiva, não pode ser passional, jamais deve ofender a dignidade, a reputação da empresa. Deve ser claro, relatando objetivamente o ocorrido. Reclamar é um direito. Reclamar em excesso, ofendendo a dignidade, a reputação de qualquer fornecedor, já excede. O consumidor que assim procede corre risco de ser processado e condenado por indenização de danos morais a favor da empresa. E para falar mais desse assunto, está aqui no estúdio o advogado Fabrício Mota Alves. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o consumidor é livre para escrever o que quiser na internet a respeito de um produto adquirido ou de um serviço? Sim, de certa forma ele tem essa liberdade. A liberdade de manifestação do pensamento é um direito constitucional assegurado. Então todos nós temos plena condição do exercício desse direito. O que tem que ser observado é justamente qual que é o limite para isso. A liberdade existe, porém ela deve ser exercida com um certo limite. No momento em que você extrapola esse limite, o limite do exercício do seu direito, e prejudica o direito alheio, seja ele de uma pessoa jurídica ou de outra pessoa física, natural, você seguramente pode ser responsabilizado por isso. E qual é esse limite? O que pode ser publicado ou não? O que é exagero? O limite, infelizmente, é um ponto extremamente subjetivo, né? O que é considerado como ofensa ou como algo que denigre a honra e a reputação de uma empresa ou de uma pessoa é algo que somente a justiça pode ponderar na análise do caso concreto. O que é necessário observar realmente é essa questão de o consumidor exercer esse direito, ponderar sobre a sua reclamação, porque é um direito que lhe assiste realmente reclamar sobre o mau serviço que lhe foi prestado ou o produto que lhe foi vendido de forma irregular ou indevida e efetivamente tentar o máximo possível descrever isso sem conteúdos que possam trazer uma forma de penalizar a empresa além da medida da má prestação do serviço. Que é uma diferença muito grande entre crítica ao serviço prestado, que é possível ser feita, de uma ofensa à empresa, sim, claro, né? Exatamente. Qual é esse limite aí, então? O que a pessoa tem que pensar nessa hora? Primeiro o internauta, o cidadão, o consumidor que tem interesse em ir até a internet e expor o seu caso para outros internautas, ele tem que ponderar exatamente a medida do respeito, da respeitabilidade. Ou seja, eu posso reclamar contra qualquer coisa que me é feita de forma indevida, mas eu não posso ofender. Existe a figura da difamação, que é um crime, é um tipo penal muito claro, um crime contra a honra. Eu posso chegar a ser enquadrado nesse crime. Existe também as repercussões sobre o aspecto civil. Eu posso, eventualmente,
está cometendo um dano moral com relação a uma empresa ou com relação a uma outra pessoa física. O interessante é que ela escreva, relate de forma fria, o mais próximo possível da realidade, dos fatos, sem exercer toda aquela carga emotiva, aquela carga passional que pode eventualmente extrapolar o limite dessa comunicação e dessa expressão. Bom, vou dar um exemplo prático, por exemplo. Uma pessoa que teve um problema com uma operadora de TV paga, de TV a cabo, por exemplo, uma coisa comum, sim, ligou, tentou resolver, não teve o problema resolvido, ela tem todo o direito de publicar isso, sim, na página dela seguramente, uma rede social ou mesmo nos sites na internet que servem para isso, para até orientar o consumidor, porque muitos advogados orientam o consumidor a procurar essas informações também na internet, né? Na verdade, essa era da informação em que a gente vive, ela é uma era em que você tem uma preponderância do compartilhamento de experiências e de informações. Todo mundo quer dizer o que está fazendo e o que já fez e o que pretende fazer na internet, para a sua rede de contatos, para um público indefinido que seja. E nesse momento ela tem que ter um certo cuidado, porque isso, além de você estar expondo a si mesmo e a sua vida privada, você também está expondo outras pessoas que têm direitos assegurados. A Constituição garante o direito à inviolabilidade da honra e da imagem para qualquer tipo de pessoa. Não há definição. Você não encontra na Constituição o elemento se é pessoa jurídica ou pessoa física. A inviolabilidade é um direito que assegura qualquer um, qualquer pessoa que seja. E, além do direito à inviolabilidade, você tem assegurado simultaneamente o direito à indenização por ofensas, por danos praticados. Você tem o direito de resposta, se eventualmente se aquela pessoa extrapolou o exercício dessa liberdade de manifestação, a pessoa ofendida tem o direito de resposta, assegurado o direito de ser recompensada pelo dano que ela experimentou e, eventualmente, todos temos a honra e a reputação a zelar. Há na internet alguns sites específicos sobre reclamações. Sim. Você entra lá, coloca a reclamação e ele visa até resolver o problema, dar acesso para que a empresa criticada converse por esse meio com o consumidor e passe a parte dela ou até resolva o problema. Isso é legal? Sim, totalmente. Apesar de que a própria empresa que disponibiliza esse serviço, ela também atrai para si uma certa carga de responsabilidade. O Marco Civil da Internet veio trazer uma disciplina muito específica a esse tipo de situação, em que ela só responderia, eventualmente, por algum dano que alguém sofreu decorrente do conteúdo que um internauta publicou no seu site, se eventualmente fosse notificada judicialmente e não providenciasse para remover aquele conteúdo. E aí nasce a sua responsabilidade civil de responder também por aquele dano. Ou eventualmente exclusivamente. O consumidor pode escolher se ele processa, ou melhor, o consumidor ou a empresa pode escolher se vai processar o site ou se processa o indivíduo que fez o comentário. Mas existem sites, isso é uma proposta de serviço lícita, não há nenhum problema com relação a isso, existem vários modelos. O próprio poder público disponibiliza, alguns PROCONs disponibilizam também canais eletrônicos para, eventualmente, o consumidor reclamar. Existem aquelas listas, as famosas listas do PROCON, dos maus prestadores de serviço. Algumas agências reguladoras também fazem essa listagem, publicam. Enfim, isso é um direito assegurado a qualquer um, tanto para reclamar como para ter acesso a esse conteúdo. O que não pode, eventualmente, é extrapolar justamente o limite do razoável. Se todos fizessem isso de forma polida e educada, eu reclamo, porém, sem ofender, sem xingar, porque esse é um outro problema. Na internet, a gente, às vezes, fica compelido a usar o máximo da nossa expressão passional, pessoal, e acabamos extrapolando. A gente ofende com palavras de baixo calão, que é um absurdo. Você extrapola todos os limites da humanidade. E aí não pode. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Tá ótimo. A gente tem algumas perguntas ainda a esse respeito. Vamos lá. Só peço um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo e já volta. Obrigado. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Fabrício Mota Alves sobre essas críticas publicadas na internet direcionadas a empresas. O senhor estava dizendo que esses sites específicos podem até ser responsabilizados junto com a pessoa que publicou como coautor daquela ofensa? Exatamente. Na medida em que são empresas que estão fornecendo um serviço ao público, elas são, de certa forma, uma plataforma que viabiliza e, às vezes, até potencializa aquela ofensa que foi praticada. Claro que é impossível você exigir dessas empresas que haja um controle prévio sobre aquele conteúdo. Algumas até têm esse controle, mas ele não é possível de ser feito assim em sua totalidade e com o máximo de qualidade possível. Há limitação de ordem humana, de ordem econômica, até mesmo da organização da empresa. Então, o Marco Civil da Internet, quando ele foi discutido no Congresso, esse ponto foi muito levantado. Como responsabilizar as empresas pelas ofensas que são praticadas, pelos danos que são praticados
contra cidadãos na internet e, ao mesmo tempo, assegurar a liberdade de expressão. Encontrou-se uma solução intermediária, nem tanto assegurando um lado e nem tanto assegurando outro lado. O que se definiu? Que a empresa ela responderá somente se for notificada judicialmente e, nesse momento em que ela for notificada, ela não adotar nenhuma providência para remover aquele conteúdo, que é considerado ofensivo. Ou seja, a necessidade de um juiz receber uma ação da pessoa ofendida, da vítima, e analisar e, eventualmente, conceder uma liminar. Uma vez notificada, a empresa remove, sua responsabilidade está livre. Porém, se não remover, e há casos realmente que, mesmo com a ordem judicial, algumas empresas se recusam a remover, na expectativa de que um recurso vá dar-lhes alguma razão, elas correm o risco de responder, inclusive pagando multas, etc, etc. E como fazer a prova nesse caso, já que muitas pessoas confiam no anonimato e se valem disso na internet para poder fazer esse tipo de ofensa até? Nesse aspecto de prova é bem interessante porque você tem os dois lados. Tanto o consumidor que registra a reclamação, ele tem que se assegurar de ter as provas daquele serviço mal prestado. Porque, eventualmente, ela vai, no caso do hotel, por exemplo, ela se hospeda no hotel, tem um final de semana que não é agradável, sai de lá e registra a reclamação e não assegura nenhum direito para si. Não apenas tira foto? Nada. Porque as pessoas realmente não pensam nisso. Elas simplesmente registram a reclamação como um desabafo, sem saber que aquilo pode ter repercussões jurídicas. Então, essa pessoa que registra também tem que se certificar. Ela tira fotos, registra momentos, pega testemunhas, pega uma pessoa que ele acompanhou eventualmente naquela hospedagem, etc, etc. Esse é um lado. O lado da vítima também tem que ser um lado que tem que ser provado. A prova é um elemento fundamental no direito processual brasileiro. A vítima também tem que se resguardar. Ela tem que, aquela publicação que foi feita na internet, ela tem que imprimir aquilo, pegar o link, o Marco Civil da Internet exige a identificação inequívoca do endereço eletrônico, então é importante que ela imediatamente anote aquele link, salve aquele link, não basta imprimir, é importante que ela salve o link também e reúna todos aqueles elementos, ou se for o caso de uma difamação, ela pode ir até a delegacia da polícia e registrar uma ocorrência, ou se for o caso de ir até a justiça para tentar derrubar aquele conteúdo, ela contrata um advogado ou vai ao juizado e reúne todos os elementos de prova e consegue fazer a satisfação do seu direito. A justiça é muito demandada nesse sentido? Tem sido, já era antes do Marco Civil. Com o Marco Civil a questão aumentou bastante, porque o Marco Civil transferiu para o judiciário essa intermediação desse conflito de uma forma mais explícita. Antigamente você tinha a simples notificação extrajudicial. Então, uma rede social, por exemplo, em que foi cometido uma ofensa à minha pessoa, eu simplesmente notificava aquela rede social sem intervenção do judiciário. E a rede social assumia aquele risco. Ou ela, às vezes, respondia, às vezes não. Dependia muito da justiça no caso concreto. E agora não, agora o Marco Civil transferiu para o Judiciário, ele judicializou essas questões como solução de equilibrar a liberdade de expressão e o direito à inviolabilidade da honra e da imagem. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Obrigado. Eu conversei aqui com o advogado Fabrício Mota Alves a respeito dessas críticas e ofensas publicadas contra empresas na internet. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigado.